Muito bem, gente. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês, para quando vocês precisarem fazer costuras retas na máquina e ela sair perfeitinha assim, ó. Observem esse zigue-zague aqui no cantinho que eu fiz com uma linha marrom. Se você observar bem, ele tá certinho aqui, ó, seguindo a borda do tecido. Consegue ver? Ele não tem barriga. Opa, agora fez o foco. Ele não tem barriga, ele tá certinho seguindo aqui. Eu usei uma técnica muito facinho, é um acessório na verdade, que eu vou ensinar vocês a usar agora. É esse aqui. Isso aqui é um guia magnético. Eu tenho esse aqui faz mais ou menos uns 10 ou 12 anos. Eu comprei, paguei R$5 na época. Não sei quanto custa hoje. E além desse, existe esse aqui também. Esse aqui se chama Guia T. Você já reparou, por exemplo, que toda máquina doméstica, ela tem aqui, normalmente são 2 furinhos, né? Essa máquina aqui do Amor Exigente, ela só tem um furo. Esse furinho aqui, uma das funções dele é você parafusar esse guia para você poder fazer as suas costuras paralelas. Eu vou mudar aqui o ângulo da máquina para vocês terem a mesma visão que eu da máquina. Muito bem. Esse guia T, ele vai ser parafusado aqui na lateral da máquina com um desses parafusos aqui, que é o mesmo parafuso que vai aqui na haste. É a mesma coisa. Se você não tiver um sobressalente, você pode comprar e aí você vem aqui e você parafusa ele no lugar que você quer utilizar, de forma que ele vai ficar bem preso. E aí ele não corre. Outra opção que você tem é você usar o guia magnético. O guia magnético, ele vai aqui na chapa da agulha, tá vendo? Ó? Ele gruda. E você tem um lado que é reto e um lado que é curvo. O que você pode fazer? Você já reparou que muitas das máquinas, principalmente Singer, elas têm aqui na chapa da agulha essas linhas, tá vendo? Essas linhas aqui, ó. Essas linhas na máquina Singer, elas representam frações de polegada, porque a Singer, ela trabalha com um sistema de polegada, ela não trabalha com um sistema de medição de centímetros, igual o nosso aqui. Inclusive tem essa linha aqui também, ó. Tô colocando o tecido aqui porque a luz ela estoura muito. Você tem outra linha aqui também. Essa linha é continuação dessa. Por que elas são importantes? Porque você pode se basear numa dessas linhas. Vamos supor, você está aqui costurando. Vou colocar o pezinho novamente, que eu tirei para facilitar. Você está aqui costurando e você quer fazer uma costura paralela a uma dessas linhas. Então você, enquanto costura, você vai manter os seus olhos na borda do tecido aqui. De forma que, enquanto você costura, o tecido tem que correr rente à linha que você escolheu. Ele não pode vir para cá, nem para cá. Ele tem que correr rente. Aí é onde entra esse guia. Você simplesmente vai colocar ele aqui, ou esse, ou o guia T. Eu acho mais fácil trabalhar com esse, mas o guia T também é interessante. E aí, enquanto você costura, ele não vai deixar o tecido correr mais para cá. Aí você consegue aquele efeito de costura paralela, muito bonito, muito útil. É uma dica que eu uso até hoje. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês. Vou passar uma costura. Só que um outro uso mais fácil que ele tem, que eu costumo fazer inclusive, eu coloco ele rente aqui ao pé calcador. Certo? Porque aí o tecido vai entrar debaixo do pé calcador. Aqui. E ele vai fazer uma costura reta perfeita. Vou mostrar para vocês aqui.
aqui a costura. Se você observar, colocando ela assim meio de ângulo, você vê que ela está acompanhando certinho aqui a borda do tecido. Como eu coloquei o guia não deixa o tecido correr para os lados, tá vendo? Ó? Costura perfeita. O guia colocado nessa posição aqui, rente ao pé calcador, não deixa a costura correr para os lados. Então ele vai facilitar muito quando você precisar fazer uma costura paralela. E você não precisa colocar ele sempre rente aqui, você pode colocar um pouquinho mais longe. Você pode colocar ele, se você precisar, até no meio da máquina. Vamos supor que você quer fazer um quilt, né? O quilt livre você tem que fazer uma telacê, você tem que fazer as costuras sempre paralelas. Então você está aqui passando com a máquina e você vai cuidar para manter o tecido sempre tocando aqui o guia. Não pode acontecer nem isso, nem isso. Se você não tiver esse guia, você consegue o mesmo efeito usando às vezes uma fita crepe. Você pode até grudar um durex aqui, uma fita crepe, você pode fazer uma marcação com esmalte, né? Só que você não vai ter o auxílio que esse guia te dá no que diz respeito a não deixar o tecido correr para o lado, né? Que ele gruda aqui. Vou demonstrar novamente, só que dessa vez um pouquinho mais longe. Vou colocar ele aqui um pouquinho mais longe do pé calcador. Aqui. Vou fazer um zigue-zague. Vamos lá. Tô tendo a mesma visão do tecido que vocês. E aí, enquanto eu costuro, eu tenho que ter o cuidado de manter o tecido sempre encostando no guia. Não posso deixar acontecer isso aqui, também não posso deixar o tecido correr aqui por cima. Ele vai ter que sempre tocar aqui para eu conseguir a costura paralela conforme eu quero. Certo? Só que para você ter um bom resultado com essa costura paralela, o corte do tecido tem que ser bem feito, o ponto da sua máquina tem que estar bem regulado. Essa luzinha dessa máquina, ela dói os olhos, né? E aí você consegue um bom resultado. Apaguei para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó, o zigue-zague. Se você observar, o zigue-zague saiu rente a essa borda do tecido aqui. Claro que aqui tem esse defeito no corte, né? Mas se você fizer um bom corte, a costura sai perfeita. Ó, você coloca o tecido assim meio de lado, ó, você consegue ver melhor. Porque é muito difícil, principalmente quando você está começando, você vai fazer uma costura reta, sempre fica umas barrigas, né? Você coloca o tecido assim, ó, você olha ele assim meio de ângulo, sempre fica umas barrigas. Usando esse acessório, usando esse guia, ou o guia T, ou o guia T, que é esse aqui, você evita que isso aconteça. Com certeza essa é uma dica valiosa que eu até hoje uso. Não pensem vocês que toda costura que eu faço ela sai perfeita de primeira. Muitas vezes eu coloco o guia dessa forma aqui, rente ao pé calcador. E aí se a sua máquina tiver regulagem na agulha, se a sua máquina tiver aqui a regulagem, ó, você consegue colocar a agulha mais para a esquerda, mais para a direita. Isso é muito útil quando você vai fazer uma barra, quando você vai fazer uma costura que precisa ser bem rente aqui a borda do tecido. Então você só vai mexer aqui na regulagem dela, meio esquerda ou direita, mantendo o guia aqui presinho na lateral do pé calcador. Certo? Espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante e até o próximo vídeo.